Nos últimos dias, o Ibope divulgou uma pesquisa sobre o índice de aprovação do governo Bolsonaro. E o resultado foi simplesmente a maior aprovação desde o início do mandato. Vamos analisar, então, se essa aprovação é consistente ou é somente por causa do auxílio emergencial. Bem, o povo brasileiro geralmente não confia muito na pessoa do político, mas amam o Estado no sentido de um país paternalista, assistencialista, pessoas que querem gozar de direitos e privilégios, privilégios e chuva de direitos. Isso ninguém pode negar. Será até uma grande burrice não reconhecer, então, que o auxílio emergencial teve uma parcela de contribuição na popularidade do presidente, na popularidade ascendente, crescente do presidente. Mas será que é só isso? A popularidade em ascensão está atrelada somente a isso? Vamos analisar. Será que o fato de estarmos há 21 meses sem escândalo de corrupção no governo federal não contribuiu para esse índice? Será que o fracasso do isolamento horizontal, que se mostrou ineficiente no contágio e que na verdade roubou a renda e o emprego de milhões de trabalhadores, será que isso não contribuiu para esse índice? Será que a frustração em relação às previsões alarmistas de que milhões de brasileiros morreriam na Covid, será que isso não contribuiu para esse índice? Será que o vazamento de uma reunião ministerial que a princípio todos os jornais anunciaram que seria a prova cabal da interferência do presidente na Polícia Federal, mas que na verdade o que todos viram simplesmente foi um presidente indignado, defendendo o seu povo, indignado por ver pessoas sendo presas e algemadas no meio da rua por andarem sem máscara e irem à praia. Viram um presidente brigando para armar a população, para que essa população pudesse se defender e ser verdadeiramente livre. Será que isso não contribuiu para esse índice? Será que a roubalheira, o superfaturamento na construção de hospitais de campanha, os desvios de verba, a máfia na compra de respiradores e afins, roubos estes praticados justamente por governadores e prefeitos que criticam o presidente o tempo todo e que receberam do STF superpoderes para atuar na pandemia. Será que isso não contribuiu para esse índice? Será que o fato dos dois principais governos do estado do país, Rio e São Paulo, se elegerem nas costas, surfando na onda Bolsonaro, mas assim que chegaram no poder, simplesmente viraram as costas para almejar também uma cadeira na presidência do país? Será que esse oportunismo, essa descaração, será que isso não contribuiu para esse índice de aprovação? Será que os abusos do Supremo Tribunal Federal, que vem se mostrando cada vez mais ativista, interferindo na liberdade de expressão, prendendo jornalistas, censurando redes sociais de apoiadores do presidente, com a desculpa de combater discurso de ódio e fake news, mas que todo mundo está vendo que, na verdade, só quem está sofrendo as sanções, por que não perseguições, é somente o lado do presidente. Enquanto o lado contrário, tudo pode e nada acontece. Será que esse duplo padrão, será que esses dois pesos, duas medidas, será que isso não contribuiu para esse índice? Será que o exagero da militância política nos meios de comunicação, nos jornais
que deveriam informar de forma imparcial, mas que na verdade se dedicam 24 horas por dia a atacar veementemente o governo, sempre procurando uma desculpa para tirar pedras. Um exemplo rápido, a Rede Globo, que dedicou uma edição inteira do Jornal Nacional tentando associar o presidente ao assassinato de uma vereadora, mesmo que na própria matéria contenha todos os indícios e provas irrefutáveis contradizendo essa teoria, né? Como quando o porteiro afirmou que atendeu o interfone lá e que era o presidente, a voz do presidente, mas o presidente nesse mesmo dia, data e horário, estava em outra cidade, estava em Brasília, no Congresso, marcando no quadro biométrico, com a sua digital, a sua presença, mostrando que seria impossível que ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, desmascarando a verdadeira intenção dessa emissora do cão. Será que isso não contribuiu para esse índice? Será que o fato dos brasileiros lerem boquiabertos uma manchete no jornal, como a Folha de São Paulo, com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?", e ninguém se indignar com isso, nem jornalistas, nem artistas, nem OAB, nem STF, e esse sim, o verdadeiro discurso de ódio, todos taparem os olhos? Será que isso não contribuiu para esse índice de aprovação? Será que o fato dos brasileiros assistirem a atos de vândalos no meio das ruas encapuzados, com um pedaço de pau, agredindo mulheres e crianças, agredindo a polícia, depredando o patrimônio público, e esses mesmos vândalos serem classificados pela grande mídia como manifestantes pelo bem da democracia? Será que as pessoas não percebem essa jogada maquiavélica? Não percebem essa inversão de valores? Será que isso não contribuiu para esse índice de aprovação? Então, para concluir, podemos deduzir que, quando você vê um presidente ser acusado de autoritarismo e fascismo, mas o que as pessoas veem, na verdade, é um cara defendendo a liberdade individual do seu povo, indo de encontro aos abusos do judiciário e dos governadores e prefeitos. Quando isso acontece, ele sobe. Quando você vê um presidente ser acusado de ser inimigo da ciência durante uma pandemia, mas que meses depois você se depara com erros grosseiros dessa mesma ciência, e que essa mesma ciência gradualmente incorpora a versão original do presidente. Bem, quando isso acontece, ele sobe. Se você afirma que o presidente da República é contra o pobre e o trabalhador, mas que ele edita uma medida provisória durante a pandemia que salva milhares de contratos de trabalho e que a Globo não divulga isso no seu principal jornal, quando isso acontece, bom, ele sobe. Quando você vê nos jornais o presidente ser acusado de ser um mandrião, um preguiçoso, mas o que as pessoas veem, na verdade, são imagens, são transmissões ao vivo, mostrando, na verdade, um cara que trabalha das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, inclusive nos finais de semana, visitando cidades por todo o país, inaugurando obras que há anos encontram-se inacabadas ou abandonadas. Se você vê isso acontecendo, bom, aí ele sobe. Ele sobe utilizando como escada toda a incoerência, toda a inveja, todo o ressentimento dos seus críticos injustos. E quando os fatos contradizem as críticas, quando isso acontece, aí ele sobe. Sobe. Ele simplesmente sobe.